Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa Escolha Jesus. Estamos reunidos mais uma vez para assim estudarmos a palavra de Deus e dando continuidade ao curso Profecias para o Tempo do Fim. Hoje chegamos na nossa terceira aula do nosso curso que está com o tema Um Sonho Revelador. Hoje iremos estudar o capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Por isso eu te convido, vem comigo e vamos estudar juntos. Eu sou o professor Daniel Braga e estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus. Mas, como de costume, antes de nós estudarmos, vamos orar ao nosso Deus. E onde você está? Feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bondoso Pai Celestial, grato te somos, ó Senhor, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, ó Pai. Neste momento iremos estudar a Tua Palavra e te pedimos auxílio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, no início do curso nós explicamos que nós utilizamos a corrente de interpretação teológica do historicismo para assim interpretar as profecias bíblicas, porque achamos que ela é a mais segura, porque a história ela explica os eventos proféticos. E quando nós paramos assim para pensar, quem está no controle da história desse mundo? Hoje nós estudaremos ao passado, na época do imperador Nabucodonosor. Nabucodonosor, imperador de Babilônia, ele teve um sonho no ano 605 a.C., e assim o profeta Daniel, ele vai, interpreta o sonho e traz um ensinamento para cada um de nós, para que nós possamos assim cada vez mais nos prepararmos para morarmos com o Senhor em toda a eternidade. Eu te convido a nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. O livro de Daniel, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos. Seu espírito se perturbou e ele perdeu o seu sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, estes lhe disse: Tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Versículo 4. Então os astrólogos disseram ao rei em Síraco: O rei vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos astrólogos: É esta a minha decisão. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado e as vossas casas serão feitas em monturo. Paramos por aqui. Bem, meus queridos, os babilônicos, eles acreditavam que os deuses a quem eles serviam, as suas deidades, eles se manifestavam a eles através de sonhos. E o fato de alguém sonhar e não ter lembrado daquele aviso que a deidade mandou para ele era algo assim muito sério, era algo assim comprometedor. E eles acreditavam que eles poderiam perder até as suas posições de reinado se não soubessem aquele aviso que o seu Deus tinha enviado para ele. E assim o rei Nabucodonosor, ele perde o sono e ele fica bastante preocupado com isso. E uma prática que acontecia muito em Babilônia era que os magos eles eram chamados para assim revelar o sonho das pessoas. E os sábios, eles chegam e pedem ao rei para que conte o seu sonho. Ou seja, o rei tem um sonho, porém, nesse sonho ele não lembra o que ele sonhou. E assim ele chama todos os sábios da Babilônia e pede para que eles interpretem aquele sonho. Porém, eles falam: rei, fala o sonho que a gente interpreta. Porém, o rei não sabia o que tinha sonhado. Será que já aconteceu alguma vez também com você? Comigo acontece demais. Às vezes eu tenho um sonho, eu tento lembrar do que eu sonhei, mas eu não consigo. Porém, para nós é algo normal, mas não para o rei da Babilônia. O rei da Babilônia, em sua imponência, ele fala: se vocês não revelarem, todos vocês serão mortos e a casa de vocês vão virar monturo. Gente, os sábios ali, muitas vezes eles interpretavam o sonho das pessoas erroneamente. Eles interpretavam e enganavam. Porém, agora eles ficaram tão admirados com a situação do rei que eles ficaram com medo de interpretar.
E os sábios ali, eles tiveram que reconhecer para Nabucodonosor que não há mortal na terra que possa revelar o que o rei exigia, a não ser os deuses, e esses não moravam com os homens. Então, aquele decreto, ele sai ali para matar todos os sábios da Babilônia. E entre eles estava Daniel e seus companheiros. Daniel, ele foi trazido de Jerusalém por Nabucodonosor e assim estava cativo na Babilônia. Então, quando Daniel ele soube do decreto do rei, ele chama os seus companheiros e ele passa a orar ao Senhor. E ele clama a Deus pedindo para que Deus revele aquele sonho que o rei tinha tido no leito. E Deus abençoa Daniel e ali ele revela o sonho ao profeta. E tudo isso está em Daniel no capítulo 2. E agora vamos para o versículo 19 e o versículo 20, que diz assim: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou a Deus do céu. Disse Daniel: Seja bem-vindo, bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Meus queridos, o sonho é revelado ao profeta e o profeta agora ele pede para ser levado à presença do rei, para assim falar com o rei. E assim é o que acontece. Ele é levado para diante do rei e lá ele revela o sonho. E vamos acompanhar novamente aqui na Bíblia, no versículo 29 até o 35, que diz assim. 29. Aí Daniel chega para o rei da Babilônia e diz o seguinte para ele: Rei, o teu sonho foi o seguinte: estando tu, ó rei, na tua cama, foram os teus pensamentos ao que há de acontecer no futuro. Aquele que revela mistérios te fez saber o que vai acontecer. Quanto a mim, me foi revelado esse mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Versículo 31. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata. O seu ventre e suas coxas eram de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra se soltou sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então foi juntamente esmigalhado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no verão. E o vento os levou, e não se achou lugar para elas. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e estendeu toda a terra. Quando Daniel falou o sonho para o rei começou a lembrar de todos os detalhes. Era como se Daniel estivesse ali relatando fielmente tudo, tintim por tintim, o que o rei tinha sonhado. E ele ficou perplexo, ele ficou admirado com cada detalhe do sonho de Daniel, do sonho que Daniel revelou. E ele passou a recordar todos os detalhes daquele sonho. E no sonho Daniel falou: Rei, tu sonhou com uma grande estátua. Essa estátua ela tinha a cabeça de ouro, ela tinha os peitos e os braços de prata. Essa estátua tinha os ventre e quadris de bronze. Tinha as pernas de ferro e os pés, metade de ferro e metade de barro. Uma pedra ela foi cortada sem auxílio de mãos e atingiu os pés da estátua, destruindo ela completamente. E em seguida, essa pedra ela se transforma em um grande monte, no qual enche toda a terra. E assim como foi revelado o sonho, o profeta agora vai trazer a sua interpretação. Então ali o rei ele ficou assim, esperando, ansioso para saber qual era a interpretação daquele sonho, já que até agora Daniel tinha trazido tudo para ele, fiel, assim como ele tinha sonhado no seu leito, agora ele queria saber qual seria o significado deste sonho. E Daniel fala: ó rei da Babilônia, ó Nabucodonosor, tu, ó rei, representa a Babilônia, tu és a cabeça de ouro. E assim, aquela estátua que tinha a cabeça de ouro, a cabeça representava a Babilônia. E Babilônia, gente, ela dominou o mundo do ano 605 até o ano 539, antes de Cristo. E Babilônia, ela era símbolo de ouro. Os seus templos sagrados, eles eram ornamentados com ouro. Existe um historiador
o Heródoto, que é considerado o pai da história, ele diz em seu livro que em Babilônia havia uma capela com uma grande estátua de ouro, e aquela estátua ela representava Júpiter. Porém, pelo sonho que Daniel estava interpretando, Daniel fala que Babilônia iria passar. E assim como a segunda parte da estátua era feita de prata, e prata é inferior ao ouro, um reino bem inferior à Babilônia iria conquistar. E foi assim que aconteceu. O reinado de Nabucodonosor dura 42 anos. E os seus sucessores vieram com o tempo. Depois de Nabucodonosor, a história nos explica que quem assumiu no lugar dele foi Merodach, que assume no lugar de Nabucodonosor. Depois veio o seu substituto, que foi Nabuzaradã. Depois dele veio Labazak Marduk. Depois dele veio o último rei de Babilônia, que foi Nabonido. Juntamente ele reinou com Belsazar. Ali os dois reinaram juntos. Porém, Babilônia ela dá lugar ao império inferior, que foi o império dos Medos Persas. Foi eles que invadiram Babilônia e assim a conquistaram. E, gente, os Medos Persas, eles conquistaram Babilônia no dia 13 de outubro de 539 a.C. O Ciro, juntamente com as suas tropas, eles usam uma estratégia bastante interessante. Eles secam o rio Eufrates, passam pelo rio e assim conquista aquela grande e imponente Babilônia. E todo esse relato que nós estamos falando, ele está documentado. Ele se encontra num documento chamado Cilindro de Ciro. E o Cilindro de Ciro, ele foi encontrado nas ruínas de Babilônia, no ano de 1879. E hoje, este cilindro, contando toda essa história da invasão dos Medos Persas à Babilônia, ele se encontra hoje no Museu Britânico. Então, isso aí quem for lá no Museu Britânico pode conferir essa história. E, gente, mas não é somente desse cilindro que está revelada essa história. Ela também está na Bíblia. No capítulo 5 de Daniel, ela está revelada. Quando o último rei, ele estava lá junto com seus amigos, tomando bebidas nos utensílios que Nabucodonosor trouxe lá do santuário de Deus em Jerusalém. Eles estavam ali bebendo, usando ali aqueles utensílios, e na parede aparece uma mão que escreve com o seguinte dizer. A mão ela escreve o seguinte: Mene, Mene, Tekel, Upassim. Eles ficam atônitos e mandam trazer os sábios, porém ninguém sabe revelar o que aconteceu, e aí eles chamam Daniel. Daniel ele vai e ele interpreta o que está ali na parede. E ele fala o seguinte, ele diz que quer dizer o seguinte, essa escrita, que Deus avaliou e contou os dias do teu reinado, ó rei, e decretou o fim. Tu foste pesado na balança, e assim tu foi encontrado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos Medos Persas. E foi isso que aconteceu. Essa mesma noite, Ciro invade a Babilônia e ali a domina. Mas tudo isso, gente, estava profetizado. Lá no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 1, Isaías já tinha profetizado 150 anos antes do nascimento de Ciro. Ele tinha falado tudo o que iria acontecer. E o domínio dos Medos Persas, que representam na estátua os peitos e os braços de prata, ele vai do ano 539 até o ano 331 a.C. Esse foi o ano que os Medos Persas dominaram o mundo. E o profeta Daniel ele continua novamente aí revelando o sonho do rei. E agora nós chegamos na parte do ventres e quadris de bronze da estátua. Será o que isso representa? Vamos ver. O rei, ele representa um terceiro reino. Ele fala, ó rei, tudo isso aqui sobre os ventres e os quadris de bronze, eles representam um terceiro reinado, um terceiro reino que terá domínio sobre a terra. E o domínio sobre a terra seria do ano 331 a.C. E o que aconteceu nesse período? Os impérios grego, eles conseguem vencer os Medos Persas. Essa nação dos gregos invadem ali os Medos Persas, aquela nação, e ali dominam eles através do grande Alexandre. E Alexandre o Grande, ele vence Dario III. E quando ele vence Dario III, no ano 331, ele passa ali a dominar aquele reinado. E, gente, ele vence uma grande batalha chamada na Batalha de Arbela.
A história nos conta isso. A história que nós estudamos nos fala que Alexandre ele derrota ali Dario III e passa a dominar. E Alexandre, nesses 12 anos que ele passa ali como imperador, ele consegue conquistar todos os reinos da terra. Todos ele consegue conquistar. E o profeta Daniel continua a interpretar o sonho do rei. E chegamos agora na parte do ventre e quadris de bronze da estátua. É que nós estamos falando sobre o grande Alexandre. Porém, Alexandre ele morre aos 33 anos de idade, morre bem novinho. E ali, seu império ele é dividido para seus 4 generais. Os 4 generais pegam e dividem o império para eles. Seus generais são o general Ptolomeu, o general Seleuco, o general Lisímaco e o Cassandro. Esses 4 generais eles conseguem agora dominar. Porém, Daniel ele fala para o rei da Babilônia que a profecia do 3º reino também iria passar. O reino de bronze iria passar e iria dar lugar para um 4º reino. E esse reino ele seria forte como ferro, porque as pernas da estátua eram pernas de ferro. E o 4º reino mundial é representado na estátua pelas pernas de ferro e também pelos pés de ferro e os pés de barro, metade de ferro e metade de barro. E, gente, o que é que acontece na história? A história nos conta que no ano 168 a.C., na Batalha de Pídima, a história nos prova que os romanos vencem os gregos. E agora Roma passa a dominar o mundo do ano 168 e vai até o ano 476 da nossa era atual. Então, recapitulando, o primeiro reino que apareceu nos sonhos da Nabucodonosor, primeiro foi Babilônia. Babilônia foi conquistada pelos medos-persas, os medos-persas foram conquistados pelos gregos e os gregos pelos romanos. Na época de Cristo, quem dominava o mundo eram os romanos. Porém, gente, no sonho ele fala que os pés da estátua eram parte de ferro e parte de barro. E a gente sabe que o barro e o ferro ele não se misturam. Então seria o que? Ali seria o reino dividido. E chegamos até os pés, vemos ali os 10 dedos dos pés da estátua. E ali representa a divisão do Império Romano. Roma se desfez, Roma foi dividido. E o que aconteceu? 10 tribos bárbaras, eles invadem a Itália e assim eles pegam o último imperador romano, que era o imperador Rômulo Augusto, e ali aquele imperador ele é deposto. E as tribos dominam a Itália e passam ali a dominá-la. E as 10 tribos bárbaras, elas organizam o que hoje nós conhecemos como os países lá da Europa. E quem são essas 10 tribos bárbaras? Que hoje em dia elas são as atuais nações europeias. Primeiramente, dessas 10 tribos, gente, uma das tribos chamava Alamanos. A história nos prova que a tribo Alamanos, dela surge a atual Alemanha. A segunda tribo foi os francos, que deles surge a França. A terceira tribo bárbara é a tribo dos burgundos, que hoje é a atual Suíça. Da tribo dos suevos surgiu Portugal, os visigodos surge a Espanha, dos lombardos surge a Itália e dos anglo-saxões surge a atual Inglaterra. Ainda falta 3 tribos bárbaras, e dessas 3 tribos foram os vândalos, os ostrogodos e os érulos. Porém, essas 3 tribos elas foram extintas e assim não vingaram, não formaram países. E interessante que a história nos mostra que essas tribos, no ano de 352 da nossa era atual, quando elas invadem a Itália e passam a dominá-la, ela domina ela até o ano 476. Ou seja, foram 124 anos de domínio. Porém, no ano 476, o Império Romano, Roma Ocidental, ela cai. E fica agora somente Roma Oriental. E a Roma Oriental, ela se transforma no Império Bizantino, como nós conhecemos na escola, não é isso? E ela cai na queda de Constantinopla. Gente, a profecia de Daniel diz que os reinos tentarão se unir, porém em vão. E eles tentaram fazer tudo isso, unificar a Europa novamente, porém a luta deles foi em vão. Nós conhecemos a história de Napoleão Bonaparte, que através do bloqueio continental, ele tentou dominar toda a Europa e assim unificá-la, mas foi em vão. Porque o sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpretou, diz que nunca mais elas vão se unir.
Teve também Hitler, que através da força tentou dominar a Europa, porém foi em vão. Elas nunca se unirão, porque a profecia é fiel. O que é que ela fala aqui no versículo 43? Capítulo 2 de Daniel, versículo 43. Diz o seguinte: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro, serão misturados pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Tentaram juntar muitas aí princesas de um país com princesas de outro país para juntarmos e assim unificar a Europa. Mas tudo isso foi em vão, porque a profecia é fiel. E continuando a profecia, o sonho, o que ocorria, dizia o seguinte, que nessa continuação do sonho, Daniel, ele diz o seguinte, que ele viu que é uma pedra que é alçada assim, auxílio de mãos e quebra os pés da estátua, assim destruindo o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro. Quebra assim todos esses elementos. Eu pergunto a você, que pedra é essa desse sonho, gente? Porque tudo o que aconteceu no sonho se cumpriu fielmente até agora. A história nos mostrou que tudo se cumpriu fielmente. E que pedra é essa? A pedra é o reino de Deus. Essa pedra é Cristo, a pedra angular. Essa pedra é o quinto reino da profecia. A profecia aponta para a segunda vinda de Cristo, onde ele vai dar fim aos reinos terrestres. E ali ele vai estabelecer o reino eterno. Vocês lembram que no início da aula eu perguntei quem estaria no controle da história? Quem está no controle da história é o nosso Criador. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele sempre esteve e sempre estará. Tudo se cumpriu e a história é testemunha de tudo que nós falamos nessa aula. Toda profecia nos mostra que Cristo está às portas. Assim como grande parte dessa profecia já se cumpriu. Falta pouca coisa, então o restante vai se cumprir. Se tudo se cumpriu fielmente, então o restante vai se cumprir, gente. Então, quem sabe eu estou falando com uma pessoa que não aceita a Bíblia, que não concorda com a Bíblia, que não acredita na Bíblia, mas eu acredito que você acredita na história. E a história explica tudo o que aconteceu no livro de Daniel. Então foi fiel a interpretação, porque a história mostrou. Então, meu querido, minha querida, se você acredita na história, então agora passe a acreditar na Bíblia, porque uma com a outra se uniram e agora explicou que Cristo está às portas. Por isso, quem sabe também eu posso estar falando com alguém que está afastado dos caminhos de Deus. Ou você que ainda não teve interesse de servir ao Senhor. Esse sonho nos aponta que Cristo está às portas. Cristo está perto de voltar. E que você possa retornar antes que Cristo volte, para assim fazer parte da primeira ressurreição. Ou quem sabe estar vivo naquele grande dia, dizendo, este é o nosso Deus a quem eu tanto aguardo. Que a gente possa fazer planos para morar com Deus. Jesus Cristo, ele foi aos céus, porém, ele retornará. A Bíblia nos mostra isso. E nós iremos morar no novo céu e numa nova terra. Mas para nós morarmos no novo céu e na nova terra, nós devemos ser uma nova criatura. E o convite que o Senhor nos faz hoje é que nós possamos aceitar ser uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas antigas já se fizeram novas. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e continue guiando cada um de nós para o caminho da salvação. Que o eterno Deus continue abençoando você e toda a sua família ricamente. Bem, meus queridos, estamos encerrando mais uma aula do curso Profecias para o Tempo do Fim e até a próxima. E se este conteúdo, essa aula for relevante para você, neste momento aproveita, deixa lá, clique lá, deixa um likezinho lá, deixa o seu joinha, que você possa compartilhar essa mensagem com mais pessoas, para que assim você pregue o Evangelho. Se você gostou dessa mensagem, você quer que mais pessoas também conheçam, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal, para que assim essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe e não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.